nasci na década de 20. Nessa época surgiu uma coisa muito importante, o nascimento do Corpo de Bombeiros de Sergipe. Em 1936, a briosa corporação saiu da Polícia Militar para a Prefeitura Municipal de Aracaju. Eu nasci no ano de 1948. No ano seguinte, começou a construção da Avenida Beira-Mar, facilitando o acesso do banhista para a Praia de Atalaia. Eu nasci em 1957. 2 anos antes, a companhia foi transformada em Corpo de Bombeiros Municipal de Aracaju. Em 1963, o meu pai, o então Tenente José Mendonça de Oliveira, fundou a banda do Corpo de Bombeiro. No ano seguinte, eu nasci. Eu sou da década de 70 e em 1973 começou a se estudar a possibilidade de integrar o Corpo de Bombeiros Municipal à Polícia Militar do Estado. Eles foram incorporados à polícia em 1984, passando a se chamar Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de Sergipe. 1999, o ano mais importante de todos. Além do meu nascimento, a corporação adquiriu autonomia e outra grande conquista, a presença feminina na instituição. Na década em que eu nasci, foi inaugurado um batalhão do Corpo de Bombeiros na minha cidade, Itabaiana. Eles são tão legais, eles têm até um helicóptero. Após um século, estamos sempre nos renovando e o futuro está em nossas mãos. Tudo que existe é formado por 4 elementos. Eles influenciam nas 4 estações, nas 4 fases da lua. 4 são as fases da vida: infância, juventude, maturidade e velhice. Terra, fogo, água e ar, os 4 elementos que norteiam a vida no nosso planeta. Domados, eles geram vida. Indomados, eles se tornam perigosos. É por isso que o Corpo de Bombeiros existe, para atuar em cada um desses elementos. Quando falamos do elemento terra, estamos falando sobre a base, sobre a formação. Muitos bombeiros descobriram a paixão durante o curso de formação, época fundamental em que a fragilidade perde espaço para uma mentalidade de superação. Não, surgiu do nada. Eu sou formada em edificações, trabalhava no escritório de arquitetura e eu estava estudando para passar no vestibular para arquitetura e o boy que trabalhava no escritório, ele chegou e fez: Cláudia, vai ter o concurso dos bombeiros. Para quem quer estudar é ótimo, eu acho que você passa. Eu disse: então vou fazer. Aí fui e fiz. Quando eu vi que tinha passado, fiquei: meu Deus, o que foi que eu fiz na minha vida? Eu disse: não tenho vocação, não vou aguentar ver sangue, não vou aguentar ver ninguém passando mal, fiquei desesperada. Mas aí demorou um ano para poder chamar a gente, né? Então eu fiz 2 períodos da universidade e aí foi quando chamaram e eu vi que do nada surgiu uma bombeira que eu não sabia que existia.
São características do elemento terra ter os pés no chão, realizar com persistência e perseverança. Então a gente vem com toda a vontade, todo o afinco para passar essas 24 horas, que às vezes passa que a gente nem sente, certo? Principalmente quando a gente está atuando. Esse trânsito tira a gente de si, entra no local ali, às vezes passa horas e horas e a gente não sente calor, a gente não sente cansaço, a gente não sente sede, a gente não sente fome. O que nos torna diferente são os condicionamentos que nós somos submetidos por toda a nossa história, toda a nossa carreira. Então, esses treinamentos, eles nos levam a proporcionar um melhor rendimento em umas situações como essa de estresse. Eu estava salvando duas meninas, né? As duas me abraçaram de uma forma, me jogaram lá para baixo. E é onde você tem que manter a calma de bombeiro, a inteligência emocional, para poder, naquele momento, se desvencilhar e salvar. Não é se desvencilhar e fugir, que é o que uma pessoa normal faria. Só que nós não somos normais, a gente está aqui para salvar vidas. E isso fez com que eu me acalmasse, entregasse salsichão para uma, conseguisse tirar as duas ao mesmo tempo, que eram jovens, e tivéssemos êxito nessa ocorrência. A gente suporta aquilo ali, porque a gente sabe que a gente tem aquela missão para cumprir. Então a gente não pode voltar para o quartel sem ter concluído aquela missão. Então esse é eu acho que a melhor definição do que a gente passa no dia a dia aqui. É na terra onde podemos encontrar nossas raízes, nosso passado, um DNA que diz exatamente o que devemos ser. Porque com 8 anos de idade eu comecei a pescar com meu pai para ajudar a minha mãe, certo? Que era costureira e meu pai pescador, então eu queria arrumar uma forma de ajudar. E comecei a pescar com meu pai. Com 12 anos de idade, o meu pai tirou a minha carteira de pescador profissional e me deixou tomando conta do barco e veio para o Corpo de Bombeiros. E eu permaneci lá. E graças a Deus, vinha para cá como criança. Me orgulhava de ver nem só meu pai, como os amigos dele, ao exemplo de meu tio, meu padrinho, meus amigos do Mosqueiro, meus amigos daqui, que muito me ajudaram. Então eu ficava aqui observando o serviço e dizia a Deus: Deus, eu queria que o Senhor me desse a oportunidade de um dia ser bombeiro. E Deus, por sua infinita bondade, me deu a oportunidade de ser bombeiro. Então, essa foi uma relação. E tive a oportunidade de trabalhar ainda com meu pai 8 anos. Meu pai era cabo e comandava a minha guarnição. Eu sou filho de militar e sou neto de militar também. Então eu acho que eu herdei isso do meu avô. Meu avô, quando ele trabalhou no Exército, ele se destacava na cavalaria. Ele me ensinou a costurar couro, a costurar bola, ensinou alguns nós. Então eu acho que me identifiquei com isso. Quando eu vim para o bombeiro, eu sabia que tinha essa parte de confecção de nó, de mexer com equipamento. Então eu acho que eu sou muito grato a estar no Corpo de Bombeiro, estar atuando nessa área. Eu acho que devido a isso, a ter herdado isso do meu avô. Outra característica forte do elemento terra é viver o aqui e o agora, se doar por inteiro ao que se propõe fazer. Eu sempre tive uma coisa em mim que eu sempre fui muito intenso em tudo que eu fiz, né? E eu acho que da mesma forma que eu me apaixonava, eu perdi o encanto, né? Então, se realmente eu me identificasse com aquilo, eu me doava ao máximo para tentar fazer o melhor possível. E aí eu acredito muito que calhou, né? Quando a insatisfação com o curso que eu estava fazendo à época, né? O ingresso no Corpo de Bombeiros, a atividade que a gente desenvolvia diariamente lá, que é extremamente prazerosa, né? Gratificante, é desgastante fisicamente, mentalmente, porque realmente exige muito, mas quando eu percebi que eu me encontrei, eu me doei e aí naturalmente as coisas vão acontecendo, né? Eu lhe falo sem medo de errar, eu não sairia de forma nenhuma do Corpo de Bombeiros. Nós estamos de volta e você vai ver agora os detalhes de um resgate difícil, demorado e emocionante de uma família que ficou por mais de 30 horas debaixo dos escombros de um prédio.
As equipes de resgate de Aracaju comemoraram hoje o fim de uma longa agonia. O ajudante de pedreiro Josevaldo e a família dele ficaram por 34 horas soterrados. O prédio de 4 andares desabou na madrugada de sábado. Os bombeiros chegaram a abrir 3 túneis para conseguir contato com as vítimas. Você está vendo o brilho da lanterna? Logo depois do meio-dia deste domingo, aconteceu o resgate da filha mais velha do casal, Anne Gabriele de Jesus, de 8 anos. Depois foi a vez do pai das crianças, Josevaldo da Silva, de 24 anos, passar pelo corredor de salvamento. Em seguida veio o bebê de 11 meses. Com problemas respiratórios, o menino recebeu massagem cardíaca antes de ser levado para a ambulância. A mãe, Vanessa de Jesus, de 31 anos, foi a última a ser retirada dos escombros. Cobre ela com a manta, cobre ela com a manta. A gente só saía daqui quando essas pessoas estivessem salvas. Eu amo ser bombeiro. É muito gratificante esse nosso trabalho, entendeu? Se eu tivesse condições de voltar ao tempo, certo? Voltar ao tempo e tivesse a poder aproveitar outras oportunidades que a vida me deu. Se eu voltava no tempo e modificava alguma coisa ou se eu continuava nesse caminho que eu estou hoje. E é fácil dizer, né? Eu continuava nesse caminho, independente de qualquer outra oportunidade que eu tive outras oportunidades, mas independente, porque é aquilo que me faz eu me sentir bem, me conforta a alma, certo? Me conforta o coração, meu ego, certo? Então, por mais que eu voltasse no tempo, eu ia querer seguir esse caminho de ser bombeiro. O fogo foi a primeira energia produzida, controlada pelo homem. Assim, foram possíveis inúmeras conquistas rumo à criação da civilização. O fogo tem muito a nos ensinar. A intensidade da chama, né? A potência do fogo, né? Acredito que o paralelo entre o fogo e a missão ser bombeiro é a entrega, né? A entrega que você tem que ter. Então, vamos ser como o fogo é, intenso, potente, abarca tudo. Eu gosto demais de estar nas viaturas. E olha que muitas pessoas me perguntam quando me encontram se você é do administrativo, né? Eu acho que é por causa da estrutura, né? Porque eu sou pequena, porque eu sou mulher, geralmente as pessoas acham que a gente está no administrativo e não está no combate. E estar no combate é muito bom mesmo. Eu acho difícil assim, um bombeiro não ir para um grande incêndio e não se apaixonar. O incêndio começou por volta das 5h30 da tarde. Em poucos minutos, as chamas se espalharam e tomaram todo o prédio. Os bombeiros tiveram trabalho para controlar a situação. Em primeiro lugar, ele foi acionado para um incêndio em um galpão. Então, a gente já direcionou uma viatura com essa característica. Chegando aqui, já percebeu que era um incêndio que era de médio a grande porte. Então, precisou de outras viaturas. E foi no horário de pico, então, o acesso. Então, o tempo-resposta demorou mais do que o habitual. Como também a carga de incêndio apresentada nessa estrutura era muito grande, então, o fogo se propaga rapidamente. Então, a gente precisou de mais recursos, de mais materiais e de mais pessoas. Eu hoje vejo assim, que eu tenho um compromisso muito grande com a gestão, com a orientação da minha tropa, com a condução da instituição, né? E o quanto é importante que eu trabalhe melhor. Mas também, ao mesmo tempo, eu me sinto muito feliz. Me sinto muito feliz quando eu chego lá no quartel, quando nós fazemos o hasteamento do pavilhão nacional, quando eu vejo a guarnição sair para uma ocorrência, que ela está com uma melhor estrutura, que eu vejo a capacitação, a formação desses novos soldados que estão entrando agora, isso me revigora, me dá um ânimo, eu fico com mais energia, sabe? É um momento muito alegre.
Um objeto que queima não pode se separar do fogo e da fumaça. Assim também é um corpo, que não pode se separar da sua alma e do seu espírito. É um corpo, certo? É um corpo de bombeiros. Então, os integrantes formam um corpo, são partes integrantes de um corpo. Então, não existe o trabalho sem todos os integrantes, cada um que desempenha a sua função. Desde aquele que está lá no CIOSP, até o condutor, certo? Até aquele que ficou aqui, que arrumou o material, a parte administrativa. Então, é um conjunto. E nós só conseguimos sobreviver porque temos todos trabalhando no mesmo caminho. Ok, CIOSP. Copiado, caninho a caminho. No domingo, ligaram do CIOSP para cá, eu estava aqui, e botei no grupo, a gente tem um grupozinho só nosso, falei, ó, Serra da Miaba, uma moça está desaparecida, suspeita que caiu num barranco de 20 metros, mas ninguém sabe onde é que ela se encontra. Não foi meia hora, todo mundo chegou aqui, no domingo. Lá eu encontrei companheiros que considero irmão hoje. Eu percebi que o fato de realmente a gente acabar convivendo há muito tempo em um determinado local nos traz essa bagagem de poder confiar mais na equipe, seja dentro do quartel, seja fora dele, e a gente acabar às vezes sendo mais um irmão, ou sendo em algum momento pai, e aí estando no administrativo e no operacional isso acaba, acho que me aproximando mais deles. Como a gente sempre trabalha em grupo, então um está sempre olhando a segurança do outro e vice-versa, tanto do chefe como do subordinado. Não existe uma atividade individual. Trabalhar no Corpo de Bombeiros é exatamente trabalhar com o coletivo, né? Você ter muitas pessoas de áreas diversas é muito bom, porque cada um vai trazer um conhecimento a mais, técnico, científico. E a ciência e a tecnologia está aí para ajudar em muito. É muito bom ter quem busque muita coisa. O fogo, que simboliza a paixão do bombeiro, queima ardentemente e se renova a cada dia. Mas, naturalmente, com o tempo de serviço cumprido, o militar deve conter essa chama. A pergunta é, o que fazer com a brasa? Olha, eu acho que nenhum bombeiro que goste, nenhum policial que goste, nenhum ser humano em qualquer profissão que goste e ame aquilo que você faz, se sente hoje preparado para amanhã estar em casa e dizer assim, eu estou longe do que eu gosto de fazer. Então assim, eu acho que o ser humano ele tem que fazer uma preparação para ir para casa aposentado, para reserva ou descansar. O problema é que eu me engajei tanto na minha função dentro do Corpo de Bombeiros, que não é que eu só vá sentir falta do meu cão, caso eu me reforme, por exemplo, amanhã. Eu vou sentir falta da atividade, entendeu? Que eu me sinto bem no que eu faço, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. Sabe o que eu estava fazendo de manhã, que eu falei para você, treinando dentro do mato, correndo. E para mim eu não enxergo nem mais como um trabalho, entendeu? Para mim já passou a ser uma terapia, uma diversão. Claro que dentro da responsabilidade, que é muita responsabilidade, entendeu? Então hoje eu estou tentando me preparar para na hora que dizer assim, ó, pendurei o coturno, eu não sofri tanto. O corpo ele pede um descanso com o tempo, né? E na aposentadoria, passar aqui só para ver os colegas que ainda estão aqui. E sempre que vê a viatura passando, arrepiar, porque sangue de bombeiro não esfria nunca, né? É sempre quente, certo? Podemos encontrar a resposta para aquela pergunta inicial na frase que diz: o amor é fogo que arde sem se ver. O elemento água é o mais sensível de todos, fluido e de relacionamento fácil. Ele oscila entre a tensão e a descontração. É justamente para a gente criar um vínculo, certo? Um vínculo de amizade, certo? Você tira uma brincadeira sadia, você aumenta seu vínculo de amizade com aquela pessoa, certo? E aí isso é muito bom para na hora do serviço,
todo mundo está ali junto, certo? Próximo um do outro. Meito, machito, meito, arrebita. Gol! É melhor correr à toa. É melhor correr à toa. Do que ficar parado à toa. Do que ficar parado à toa. Scorpiation. Eu falo que a gente militar tem isso porque é uma forma de amenizar, às vezes, o peso da profissão. Então a gente vai, engraçado, você precisa ver, entrar numa viatura de bombeiro indo pro Código 3. Coloca uma câmera qualquer dia. Porque assim, é uma vibração, é uma tiração de onda, é aquele clima justamente para descontrair muitas vezes, porque vem chumbo pesado pela frente. Tudo. Até na enfermagem, porque eu tive... O Anderson da UERN comparecia ao Corpo da Guarda. O Anderson da UERN comparecia ao Corpo da Guarda. Não, eu acho que nesse momento as questões fisiológicas elas atuam de forma perfeita, né? Porque ela dá ela impulsiona o nosso organismo a se proteger, né? E aí a gente sente essas sensações realmente, dá um ataque cardíaco, aí o pensamento ele fica um pouco confuso, porque é nesse momento que toda a orientação que dá pra gente, todos os treinamentos, faz com que a gente consiga ordenar tudo isso na mente da gente, para que a gente seja resolutivo. E aí a gente fica um pouco apreensivo de não dar conta. A atividade da gente é vidas alheias e riqueza salvar. Quando a gente fala de vidas alheias, não é vida só humana. A gente resgata muitos animais também. É quando você encontra um senhorzinho lá em Poço Redondo para retirar uma outra ocorrência emblemática, para retirar uma vaca lá no sertão. Você diz bem assim, como é que eu vou subir essa vaca nessa ribanceira completa? Mas ele diz bem assim, eu só tenho essa vaca, eu não tenho mais nada. E agora? Aí você diz, o senhor quer essa vaca? A gente vai colocar lá em cima. Tá aí o carrinho, onde vai ser içado o animal. O animal está ali, deitado, não consegue ficar em pé. Do outro lado, a bezerra. Tá aí, a vaca e a bezerra. Vai ter que subir isso aqui, gente, olha. Olha a subida que está acima disso aqui, ainda tem outra serra para subir. Tem essa, ainda existe outra. Não é nem pelo valor da ocorrência, né? Porque a ocorrência, enfim, o que você chega até lá, você gasta mais do que você pelo valor da vaca. Mas era pelo senhorzinho que passava a semana toda levando água para essa vaquinha dele, nessa ribanceira, ele poderia sofrer um acidente. Era o único bem que ele tinha. Tem que dar valor a esse bem. Então, foi muito gratificante para mim, porque a gente resgatou esse bem desse senhor, que ele ficou muito satisfeito, ele preparou um banquete para a gente lá, e a gente entregou a vaquinha dele sã e salva, pronto para atender as necessidades dele. E é um momento difícil porque você olha assim e você pensa, será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir responder? São momentos difíceis na profissão. É aqueles momentos em que a ocorrência ela exige de você bastante. Mas graças a Deus a gente conseguiu dar conta dessas ocorrências todas. Nas águas do São Francisco, as lágrimas de um país inteiro. Equipes de busca encontram o corpo do ator Domingos Montanhê, o santo de Velho Chico. As buscas começaram imediatamente. Segundo o governo do estado, 50 profissionais participaram da operação. 2 helicópteros sobrevoaram a região. Vários pescadores da região também ajudaram. Foram mais de 4 horas até que às 6h50 o corpo do ator Domingos Montanhê foi encontrado pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Programamos o mergulho com toda a cautela, com todos os cuidados necessários para que um de nós não viesse mais se acidentar. E eu dizia sempre assim, eu vou seguir a minha intuição. Deixe as águas nos levar. Entrei de costa com todo cuidado e lá eu encontrei umas pedras grandes e ao passar entre uma pedra e outra, Deus me deu a felicidade de topar a minha cabeça na dele. Se Deus me desse a permissão de encontrar ele, eu não deixaria que ninguém tirasse foto nem filmasse o rosto, porque como ele tinha feito um trabalho que eu gosto de fazer, que era de palhaço, eu queria que o Brasil e o mundo guardasse a imagem dele sorrindo, entendeu? E graças a Deus isso aconteceu.
que foi? Me desequilibrei? Acho que alguém disse aí na plateia que eu me desequilibrei. Não, eu não me desequilibrei. Não, gente, eu tava brincando. Eu não me desequilibro nunca. Eu brinco todas as noites com equilíbrio, porque eu sou de circo. É sempre assim, eu sempre entro no picadeiro, brincando, abrindo uma porta que dá para o infinito, iluminado por milhões de candelabros. Eu brinco, eu quebro meu coração em direção ao risco. Eu ando na corda como quem anda numa avenida. Não, eu não me desequilibro. A alegria me alarga. E eu vou do mineral a Deus. Como pode alguém achar que eu me desequilibro? Minha vida começou aqui, nesse picadeiro. E aqui, ela não vai terminar nunca. Porque ela é maior do que eu. Só não é maior que o meu circo. O elemento ar é típico de quem precisa de liberdade, do imprevisível e de quem se adapta bem às mudanças. Após dias de buscas sem sucesso, finalmente, neste domingo, Joana foi localizada na Serra da Miaba e resgatada pelo Grupamento Tático Aéreo. De São Domingos, a jovem foi trazida para a capital. Chegou no final da tarde. É importante frisar que o GTA ele não resolve nada, ele apenas dá apoio, né? Então todas as demandas que surgem, né, que nos requisitam, a gente vai realmente dar o apoio. É a interação entre a equipe de terra e a equipe de ar. Pairamos a aeronave em cima de onde estava a vítima e um dos nossos tripulantes, o tenente R. Silva, fez uns primeiros socorros à vítima e nós içamos ela, os dois, num cabo, uma técnica chamada de maguire. E só assim foi possível resgatar a vítima com vida, já que ela estava bastante frágil em virtude de ter passado 2 noites, né, sem se alimentar e está bastante ferida. Joana recebeu o primeiro atendimento médico ainda na pista de pouso do Aeroclube. E a finalidade, que é atender a vítima, reduzir o tempo de resposta, fazer com que ela seja recebida pela equipe e seja dado o primeiro atendimento da melhor forma e da forma mais rápida, realmente é o que responde e justifica tudo que é empregado, tanto de pessoal quanto de material. Olha, homem foi resgatado no Rio Sergipe pelo GTA. Ele estava nadando com uma bolsa. A polícia suspeitou que ele estava fugindo de um roubo. O homem estava se afogando no meio do rio. Numa ação rápida, o agente do GTA pulou na água, alcançou a vítima, que foi levada em segurança para as margens. Como eu sou policial militar, então nosso contato também de risco, né? A gente está exposto muito à criminalidade, a bandidos. Então a gente tem essa coisa de também ser o herói na vida de muitas pessoas. Mas depois daquela ação do salvamento aquático, que é uma atividade muito direcionada para o bombeiro, não nossa, policial militar, eu me senti muito mais valorizado porque eu entendi um pouco daquilo que a gente vê quando as crianças são perguntadas o que é que elas querem ser quando crescer. Elas falam, também PM, ok. Mas muitas falam, eu quero ser bombeiro. Eu entendi o porquê. Depois daquela valorização, aquele sentimento de você conseguir salvar uma vida, conseguir ajudar alguém, de ter muito essa sensação de foi Deus que enviou. Então foi um pouco aquela sensação de o que é que vem no bombeiro. Então aqui todo mundo faz tudo. Independente se eu sou bombeiro ou independente se o outro é policial militar ou policial civil, todos executam de tudo um pouco. Uma música? São várias. Gosto de muitas músicas de Legião Urbana, gosto das músicas atuais aí, tem muita mensagem bonita. Eu falava, eu não sei se escuta muito hoje, mas eu sempre gostei de escutar
as músicas da Legião Urbana, principalmente a música Metal Contra as Nuvens, porque ela tem 4 fases, né? É importante essas fases, né? Ela vai do lento para um mais pesado, para um mais suave, né? São as fases da nossa vida, né? A gente uma vez está mais tranquilo, a gente depois está mais agitado, depois a gente vai passando, a música longa. Não me entrego sem lutar, tenho ainda coração, não aprendi a me render, que caia o inimigo então. Mas os bombeiros têm um inimigo? A antropóloga Margarete Mead diz que um fêmur cicatrizado há milhares de anos evidencia o início da civilização, pois esse fêmur cicatrizado mostra que aquele ser foi cuidado, ele não foi abandonado. Alguém se arriscou e prestou os primeiros socorros, e assim combateu o maior inimigo da humanidade. O egoísmo. Esse ser humano tinha essência de bombeiro. E essa essência sempre esteve presente nas terras sergipanas. Seja através dos índios, protetores da natureza, dos negros que acudiam seus irmãos nos quilombos e de todos aqueles que em algum momento arriscaram a própria vida para salvar algo ou alguém. Eu já cheguei a entrar assim umas 3, 4 vezes para tirar afogamento em um dia só. Chamava o pessoal do bombeiro, às vezes eu dormia na barraca, logo cedo estava a gente se afogando, eu ia tirar, o pessoal chegava. Eu ligava para o pessoal também, ligava assim, eu mandava alguém chamar. Naquele tempo não tinha telefone, né? Para se comunicar. E sempre aí trabalhando. Ele não deixa o banhista passar vexame. Ele sempre chega, ele sempre orienta. Se ele estiver fazendo a caminhada dele, o percurso dele, ele está orientando. A população ela faz muito parte, seja ligando, seja ajudando. O fato de um curioso estar ali, ele pode ser apenas um curioso que vai trazer um problema, pode trazer um problema, mas ele pode ser alguém que vai se sentir importante no momento que você dá a fita para ele segurar, de isolamento, e dizer, olha, eu preciso da sua ajuda, você vai me ajudar a salvar essa vítima. Ao longo dos 100 anos do Corpo de Bombeiros, houve uma evolução nos equipamentos, nos procedimentos. Mas algumas coisas nunca mudaram. E cheguei aqui, tinha os antigos que receberam a gente de braços abertos, né? O que eu guardo deles, principalmente, era a garra. Era a garra e a vontade de ir para a ocorrência e concluir. Independente de quanto tempo levasse e do que fosse necessário para ser feito. E eu acho que isso aí nunca vai morrer, vai passar de um para o outro. O nosso colega Xavier, que é falecido, que foi assim, recebeu a gente com tanto carinho, sabe? Ensinou tanto pra gente, porque tinha um coração gigante. E ele sabe, era uma pessoa muito boa mesmo. A gente perdeu ele o ano passado, infelizmente, mas ensinou muito pra gente, sabe? Sou filho de bombeiro. Ingressei na corporação em 90, 28 anos de corporação. É minha vida toda aqui dentro, na verdade. Aprendi muito com esse guerreiro, o Sargento Xavier, que me ensinou muito sobre atendimento hospitalar. Até hoje, muitas vezes, quando me deparo com uma ocorrência mais complicada, eu me pergunto, como o Xavier faria? Eu acho que esse coração grande que a gente tem, a gente pega dos antigos, que são tão, sabe, que nasceram para isso aqui, que a gente sabe que são bombeiros de coração mesmo. E aí a gente ouvia muitas histórias, né? E deles, principalmente eles dizendo que a gente não tinha visto nada, que era bem mais difícil e tal. E a gente, mesmo assim, a gente ainda chegou com aquele gás assim de reclamar muito. Ah, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E aí eles, vocês não estão vendo nada, vocês não viram nada, vocês não viram nada. Hoje, talvez eu venho da turma nova que está entrando, a gente talvez ache também que eles reclamam tanto, não viram nada. A gente acaba fazendo a mesma coisa. Aí quando a gente para pensar, caramba, eu estou reproduzindo o que reproduziam comigo e a gente vai entrando nesse ciclo. E aí, se a gente parar para pensar, a gente vai mudar as nossas ações, né? A gente vê que eles estão certos, que a gente ainda, assim como a minha turma via, que a gente ainda tinha muito para crescer aqui, a turma que está entrando vai ver que tem muita coisa ainda para melhorar.
mas que todo mundo dá o gás porque se apaixona. A nossa existência na Terra é marcada entre uma primeira e uma última respiração. O ar que entra nos nossos pulmões através da inspiração sai de nós na expiração, levando um pouco da nossa existência. Às vezes, o papel do bombeiro é somente levar, através de sua presença, um ar de leveza, fazendo com que a última expiração de um ser humano possa ser feita em paz. A gente acaba sendo ponte, né? Ponte entre o propósito divino e a ajuda que o outro precisa, né? Fico imaginando a vítima numa situação que está clamando por Deus, clamando por ajuda, e de repente aparece lá, Perla. Você falando isso me lembrou uma ocorrência. Me lembrou você falando, clamando. Esse rapaz, ele fez isso, foi 1º de janeiro. Tava virando, a gente tava aqui dia 31, a virada do ano. E aí a gente foi chamado para um atropelamento lá na Aruana. Aí a gente saiu daqui e quando chegou lá, a USA estava no local já. E esse rapaz muito agitado. E a gente acabou vindo na USA, né? Porque a médica da USA disse assim, segura o torniquete. Não larga, não pode afrouxar esse torniquete. Ele já tinha perdido muito sangue. Ele era novo, tinha 23 anos e ele pedia tanto que ajudasse ele, que salvasse ele. Eu não posso morrer, ele clamava. Ele apertava meu braço com a outra mão e a gente ia segurando o torniquete e eu dizendo, vai ficar tudo bem, entende? E, infelizmente ele não sobreviveu, né? Mas o tanto que a gente pôde fazer por ele, nesse momento mesmo de partida dele, sabe? A gente tava ali olhando para ele, tentando dar um olhar de conforto. Às vezes até no momento que ele já não estava entendendo mais nada, porque ele já estava entrando numa fase que, né? Que o organismo dele já não compensava o que estava acontecendo. E a gente ainda tentou muito com a vida dele, para que ele ficasse entre nós, mas infelizmente, entende? E ele clamou realmente, clamou muito. E isso fica na cabeça da gente, fica mesmo. Né? E nesse momento a gente compreende, né? Que a gente precisa, a gente está aqui por um propósito, entendeu? De ser o conforto, de ser a voz, de ser o olhar, de ser o acalento na mão, né? O afago na cabeça, entendeu? O enxugar da lágrima dele, entende? De alguma forma a gente fez alguma coisa, né? Eu agradeço a Deus por isso todos os dias. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Chorona, né, que eu sou. Existe ainda um quinto elemento, que os antigos gregos chamaram de éter. Para eles, esse quinto elemento forma uma esfera celestial fora da Terra. Segundo a teoria grega antiga, o éter era diferente de todos os elementos encontrados na Terra. Isso porque seria algo mais fundamental do que o ar que respiramos. O éter é a essência divina. Escolhemos simbolizar esse quinto elemento com a música. A música, que também tem 4 elementos: ritmo, melodia, harmonia e timbre. Assim, iremos terminar o nosso documentário com a música O Amigo Bombeiro, composta pelo sargento R. Nunes, orquestrada pelo tenente Gentil, maestro da banda de música do CBMSE, e executada lindamente pela Orquestra Sinfônica do Estado de Sergipe, sob a regência do maestro Guilherme Manes.
Rezo para que não aconteça nada de mal, nem com quem eles vão atender, nem a eles que estão atendendo, porque eles são as vítimas justamente do atendimento, porque qualquer coisa que der errado cai por cima deles. Que Nossa Senhora acompanhe e que eles sejam muito felizes. Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe. Vidas alheias e riqueza salvar. Excelente, muito bom. Agora vamos na guerrilha aqui. Eu vou fazer. A essência de viver é ter pelo que lutar, lutar pelo bem da vida, é a devida expressão do ser.
ter alguém por perto que a gente confia. Alguém que na luta do dia a dia só quer nos proteger. Que legal ter esse alguém do seu lado. E se um dia ficar complicado, ele está por você. Como é bom ter alguém por perto que a gente confia. Alguém que na luta do dia a dia só quer nos proteger. Que legal ter esse alguém do seu lado. E se um dia fica complicado, ele está por você. Já são 100 anos dentro do coração e a gratidão tá aqui no peito. Que venham mais 100 anos nessa missão. Salvar, salvar é teu conceito. É tão bom ter alguém por perto que a gente respeita. E o seu nome onde quer que esteja traduz o que é salvar. Ah, se o sinistro no sergipano resolver tocar, vai perceber que nessa terra existe uma corporação que não teme nenhuma luta que vier travar. Sendo na terra, no céu e no mar, bombeiros sempre estarão perto. São 100 anos do Corpo de Bombeiros. Parabéns pra você, amigos, companheiros, companheiras, que brilham no que sabe fazer. A proteção de vocês, o cuidado de vocês é maravilhoso. Aplauso pra essa corporação que faz acontecer. É tão bom. Viva o centenário do Corpo de Bombeiros. Eu sou uma bombeira de coração, viu? Beijo no coração de vocês.